Os relés, eles são um pequeno pedaço de metal de ferro doce fixado em uma faixa de material não condutor, ou seja, que não vai interferir nele, no qual é articulado em uma das extremidades e é mantido afastado por uma ação de mola. O que isso significa? Bom, a gente tem aqui uma figura bem simples. Como que isso vai funcionar? Essa bobina, ela é responsável por produzir um campo magnético que irá atrair esse meu ferro doce, esse meu material condutor. Então o que acontece? Você tem ele aqui ligado, ou melhor, desligado. Por algum motivo você quer desacionar ou acionar esse circuito. Quando você energiza por meio de um interruptor essa bobina, ela vai puxar essa barra de ferro. Quando ela puxa essa barra de ferro, neste caso do exemplo, você tem um contato normalmente fechado, ou seja, a posição natural dele é fechando o circuito, e irá para a posição normalmente aberto. O que isso vai ocasionar em um circuito? Não sei, depende da aplicação dele. Pode ser que quando você está com o circuito normalmente fechado, você tenha um acionamento de um farol, de uma luz, ou então de algum limpador de para-brisa, e quando você abre esse contato, ele desliga. Como pode acontecer o inverso também. Ele também pode estar conectado na função de normalmente aberto. E quando você liga, ele mude de posição. Essas variações que podem existir em um relé são muito comuns. Quer um exemplo de um relé que acontece dentro da sua casa? É o relé que você utiliza para energizar as coisas. Ele tem um contato normalmente fechado. Quando você joga aquela alavanca para cima, ele fica naquela posição. Tem um pico de corrente, um pico de tensão, ele desarma. Aí ele vai travar na posição de baixo. Entende como é o funcionamento dele? Vamos agora abordar algum outro tipo de relé. Esse aqui é um padrão, pequeno, aquele que é, vamos dizer assim, o mais simples de todos. Aí a gente tem a figura do relé diferencial. Pelo próprio nome, relé diferencial, você já pode ter uma ideia do que ele vai fazer. Ele vai trabalhar com a diferença de alguma coisa para alguma coisa. Vamos lá entender isso aí. Interruptores e relés de corrente reversa que atuam não somente como interruptor de corrente, mas também como um controle remoto, no qual a gente pode ter uma diferenciação do circuito elétrico. Aí, qual que é o nome desses sistemas que trabalham com a diferenciação da corrente reversa a qualquer momento? Bom, é o relé diferencial. São relés que operam quando a diferença da corrente de entrada com relação à corrente de saída ultrapassa um valor pré-definido. O que acontece? Vamos lá. Se o seu sistema foi fabricado, foi feito para trabalhar com uma corrente nominal, ou seja, uma corrente de saída de 5 A. Bom, ele está saindo com 5 A. Quando essa corrente de saída começa a cair com relação à de entrada, ou melhor, começa a passar com relação à de entrada, isso aí ele vai desarmar. Então ele vai trabalhar com uma diferença de duas correntes. Vamos colocar assim, a corrente que chega nele é de 5 A. E a corrente que sai dele também deveria ser de 5 A. Aí, se começa a ter um desequilíbrio para algum dos dois lados, ele percebe esse desequilíbrio e desarma o circuito. Aí ele vai proteger daquilo que a gente já abordou, que é a corrente reversa. Por isso que a gente pode falar que ele é um interruptor de corrente reversa. Ele é chamado assim porque ele vai desligar o seu circuito da mesma forma que você utilizaria um diodo, por exemplo, para impedir esse retorno da corrente. Esse é o nome que é dado ao relé diferencial. Então, a gente já viu primeiro que esse conceito básico é o base de todos. E esse vai ser um conceito um pouquinho a mais. Mas qual que é a diferença de funcionamento em si? Nenhuma. O que vai acontecer? Quando você tem uma diferença, você vai ter uma construção ali que somente a partir dessa diferença ele vai entrar em atuação. Mas o conceito básico vai ser esse aqui, ó. Vai continuar sendo esse. Ele vai ter uma bobina que, ao ser energizada, vai abrir os contatos. Essa bobina ela vai provavelmente pegar a diferença disso daqui para poder energizar. Você vai ter uma briga ali entre dois circuitos. Quando um vencer, ele desenergiza. Relé de sobretensão. Bom, a gente viu o relé diferencial. O que traz para a gente o relé diferencial? Traz a diferença. Sobretensão. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente?
Pô, uma tensão acima do normal, uma tensão acima do especificado. Então, como ele vai funcionar? Ele vai atuar quando houver um aumento repentino na tensão de saída do gerador. O meu gerador era para produzir dos 100 volts. Do nada ele produz 150. Bom, aí ele já está no extremo, ele tem que desarmar. É preferível que você tire esse gerador do sistema do que você deixe ele operando acima do limite. Porque além de você ter um problema no próprio gerador, você pode causar danos em outros equipamentos subsequentes. Eles são relés que operam quando a tensão do sistema ultrapassa um valor pré-estabelecido ajustado na ocorrência de falta de terra. Ou seja, ele também pode acontecer de o seu sistema não estar corretamente aterrado. Por ele não estar corretamente aterrado, pode acontecer esses picos de tensão. Quando tem esse pico, o relé de sobretensão vai lá e tira tudo do sistema. Bom, agora a gente já viu vários tipos de relés. O de sobretensão, o diferencial e também o padrão, né? O conjunto básico dele. Aí a gente vai chegar em um último relé aqui, que é o de subtensão. O nome já diz, então é assim, alguns sistemas é preferível que seja desligado do que trabalhar numa tensão incorreta. Por exemplo, já aconteceu de, na sua casa, a gente falar que caiu uma fase. Quando fala isso aí, caiu uma fase, alguns equipamentos até funcionam. Uma TV, uma geladeira, mas é algo que força o equipamento. Por quê? Ele era para trabalhar, por exemplo, com 220 e ele está trabalhando somente com 110. O que vai acontecer? Se você já pegou uma lâmpada ou algo do tipo e colocou no 110, uma lâmpada 220 e colocou no 110, você percebe que o quê? Ela fica mais fraca, ela não fica no brilho total. Numa lâmpada é até irrisório o problema que vai causar. Agora imagina se você tem algum equipamento de precisão, um computador ou algo do tipo. Ele vai trabalhar num esforço. E aqui a ideia é a seguinte, o relé de subtensão, ele vai ter essa percepção do que está acontecendo ali para desarmar o seu circuito. Quando ele desarma o circuito, você tira ele da linha. Todos esses aqui, o de subtensão, sobretensão, diferencial, eles podem ser rearmados. O que significa você rearmar um relé? Se você já fez o módulo lá de eletricidade básica, você vai ter a seguinte noção de que existem os dispositivos de controle e proteção. Os relés que estão sendo mostrados aqui nada mais são do que dispositivos de controle. Como assim eles são dispositivos de controle e segurança, melhor dizendo? Por quê? Quando você tem um dispositivo desse, você está protegendo o seu circuito. Da mesma forma que você teria os circuit breakers, os fusíveis. Então, toda uma cadeia é obedecida. Esses aqui a gente pode colocar como uma proteção de larga escala, ou seja, esses caras aqui vão ser os responsáveis pela primeira defesa no caso de um gerador. Eles protegem não somente o gerador, mas também os circuitos que estão nele. Quer um exemplo? Uma aeronave que é comum ter alguns problemas desse tipo é o C-95 Bandeirante ou EMB-110. Os geradores, eles trabalham um em cada motor, é uma aeronave bimotora. A gente vai abordar mais para frente que as aeronaves elas têm que ter uma equalização entre os geradores. E é muito comum haver um problema nessa equalização. Quando tem um problema nessa equalização, um dos geradores é retirado da barra, geralmente por meio de um relé diferencial. E cabe a você, lá como mecânico ou auxiliar do piloto, ou até mesmo piloto, se for o caso, ir lá e rearmar esse gerador. Então você tira ele do barramento e coloca de novo. Então, todos esses aqui que foram apresentados são relés que podem ser rearmados. Tudo bem? Vale lembrar aqui que a gente tem um pequeno problema com relação à apostila. A apostila ela vai abordar esses tipos de relés que a gente colocou aqui como dispositivos de proteção. Mas a gente também tem um outro tipo que é muito comum, que é o bimetálico ou relé de sobrecarga. Ele vai trabalhar mais ou menos no mesmo princípio que esses aqui. Só que o valor dele não é necessariamente relacionado à tensão, mas também à corrente. Como assim, professor? A corrente, como assim? No interior dele, igual lá no primeiro slide que a gente mostrou, que tinha aquela chapa de metal que ela podia abrir ou fechar um contato, o relé bimetálico
imagine que aquela chapa não vai ser feita por apenas um, mas por dois metais de coeficientes de dilatação diferentes. Como assim? O que vai acontecer? Coeficiente de dilatação de material é a medida que aquele material vai se expandir ou vai aumentar o seu tamanho com uma variação de x graus Celsius, ou seja, quanto ele aumenta para cada aumento de 1 grau Celsius. Então vamos colocar um exemplo bem utópico aqui, que eu nem sei se é real, mas para uma barra de ferro aumentar meio milímetro, você tem que aumentar 100 graus Celsius. Essa medida de quanto vai aumentar é a nossa medida de dilatação térmica. Então, um disjuntor termomagnético ou disjuntor bimetálico, ou melhor dizendo, um relé bimetálico ou um relé de sobrecarga, ele vai utilizar esse princípio, que é o quê? Quando a corrente ela passa de determinado valor, a tendência é que ela aqueça essas chapas metálicas. Com o aquecimento dessas chapas metálicas, o que vai acontecer? O metal vai se dilatar. Qual que é a tendência? Se ele está reto, fechando um contato, ele tende a dilatar de tal modo que ele vai abrir esse contato, tirando assim o circuito da função. Então o que vai acontecer? Você desliga aquele circuito. É um modelo de relé muito utilizado, mas que não é abordado na apostila. Até porque esse é um modelo mais novo do que os conhecidos. Então ele vai atuar sobre dois princípios. O térmico, mas ele é baseado principalmente por conta da corrente. Então a corrente que vai passar por ele, que vai fazer esse aumento de temperatura. Como que isso quer, vamos dizer assim, fazer um parênteses com a parte de eletricidade básica? Como que isso influencia? A gente viu que um dos efeitos da passagem da corrente elétrica é a produção de energia térmica, ou seja, de calor. Então, quando você tem a produção de calor nesse condutor, ele vai expandir-se. Se é um fusível, ele vai romper. Se é um resistor, ele pode derreter, entrar em curto. Se é uma bobina, perder eficiência. Se é um ímã, perder eficiência. No caso desse relé, essa propriedade de aumentar a temperatura vai fazer com que ele abra um contato. Sendo assim, ele desarma o circuito. Fácil, né? Muito tranquilo de se ver.